E a Receita Federal quer apertar as regras dos fundos de investimento. Vocês viram aquela operação do PCC na Faria Lima. Isso mesmo para evitar que eles sejam utilizados para ocultar recursos movimentados por organizações criminosas. O Danilo Moliterno tem mais detalhes para a gente. Seja bem-vindo, Danilo. Danilo, cada dia um local diferente. Esse aí não perde um evento na capital paulista. Danilo, você conversou com o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas. Ele explicou para a gente exatamente como essas mudanças podem proteger um pouco o patrimônio público e mais, evitar com que o PCC lave dinheiro com o mercado financeiro? Boa tarde, Uribe, a todos que acompanham o Bastidores. Explicou sim, a gente conversou ao vivo no CNN Money hoje pela manhã com o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, que falou sobre os próximos passos do Ministério da Fazenda nesse esforço para apertar regras e evitar que o crime organizado continue agindo. Relembrando que isso acontece em meio a uma série de operações, a primeira delas foi aquela Carbono Oculto e uma série de desdobramentos que vieram depois, incluindo uma operação de desdobramento que aconteceu ainda ontem. Então vamos lá a essas novas regras que a Receita vem gestando. A principal delas é uma instrução normativa que deve ser publicada, segundo Barreirinhas, já em outubro, que vai apertar regras para fundos de investimento, especialmente aqueles fundos exclusivos, que são aqueles fundos com poucos cotistas. O que essas operações mostraram é que esses fundos são utilizados como uma maneira de blindar esse patrimônio fraudulento. O que acontece basicamente? Muitas vezes esse fundo tem como principal cotista um outro fundo, que tem como principal cotista um outro fundo, e por aí vai. Isso cria camadas societárias que dificulta que os órgãos de controle e de segurança cheguem a quem está realizando essa fraude. Então essa instrução normativa vai trazer uma série de apertos na norma, mas o principal ponto dela vai ser obrigar que esses fundos exclusivos indiquem quem é o principal destinatário, quem é o CPF, a pessoa física que vai receber o dinheiro deste fundo exclusivo. Essa vai ser a principal regra, visando, portanto, coibir o crime organizado. O que mais que a Fazenda planeja? A criação de uma delegacia, uma nova delegacia que vai ser estabelecida no âmbito da Receita Federal. Segundo Barreirinhas, isso é informação nova, esta delegacia vai ser estabelecida ainda em 2025. A minuta de decreto foi enviada já à Casa Civil e o trâmite está adiantado junto ao Ministério da Gestão e Inovação, que é quem cuida desse tipo de reestruturação dentro do governo federal. Essas duas novas ações se unem a algumas que já foram tomadas desde essa Operação Mãe, que foi a Operação Carbono Oculto. Dá para a gente mencionar por aqui, por exemplo, aquela regra que levou as fintechs, normas que já eram estabelecidas antes às instituições financeiras tradicionais, sendo que as fintechs são tratadas nessa operação como uma espécie de porta de entrada para esse dinheiro fraudulento no sistema financeiro. Também tivemos recentemente, nessa semana, uma outra instrução normativa que apertou regras para importação de combustível, entre outras. E aí a cereja do bolo, na visão da Fazenda, é o projeto de lei do devedor quanto mais, aquele ator que utiliza a inadimplência basicamente como modelo de negócio para se evadir, para evitar de pagar imposto e assim fazer dinheiro fraudulento. Esse projeto a gente relembra que foi aprovado no Senado Federal logo após a Operação Carbono Oculto e agora está na Câmara dos Deputados. O Ministério da Fazenda pressiona a Câmara para que vote esse projeto que tem potencial para apertar ainda mais as regras e coibir o crime. Uma última informação que Barreirinhas indicou nessa entrevista é de que a arrecadação perdida pela Receita com os devedores contumazes está na casa das centenas de bilhões por ano. Para finalizar, vamos ouvir um trechinho do que disse para a gente mais cedo Barreirinhas. Também estamos apertando as exigências de habilitação de quem faz a importação de combustível, de petróleo e derivados. Nada disso atinge o bom contribuinte, a empresa de alta conformidade com a Receita. São ações para restringir a utilização de empresas de laranja, de devedores quanto mais, nesse tipo de situação. E o próximo passo, nós temos em gestação, em discussão, uma instrução normativa que nós estamos debatendo com o mercado de fundos, principalmente, sobre a identificação do destinatário final. Na Operação Carbono Oculto, nós revelamos a utilização de uma estrutura complexa de fundos de investimento, de participação em empresas, em que o cotista do fundo é um outro fundo. A partir de agora, o administrador desses fundos exclusivo ou semi-exclusivo vai ter que identificar a pessoa física, o CPF, que está no final dessa cadeia, para evitar o que aconteceu ali na Operação Carbono Oculto.
Importante evitar, então, que se lave o dinheiro dessa forma, porque a gente tem visto que o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital têm lavado dinheiro de todas as formas. Fintechs, Lava Jato, distribuidora de bebida, motel, em todas as áreas.